Olá, terráqueos, continuando aqui o que a gente estava fazendo, né? Vamos colocar agora, né, o header e o footer. Quando eu fiz o MVC, né, eu fiz um esquema meio automático de colocar header e footer, essas coisas assim, né? Aqui não vai ter essa opção, né? Vai ter até um comando mais interessante para a gente colocar, né? Apesar de eu não achar tanto assim, né? Não é, como é que chama, é tão fantástico assim, né? Mas você tem, como é que chama, a opção de trabalhar com esse comando, ou você pode pegar o require, não tem problema, tá? Mas, vamos lá. Vamos colocar um PHP aqui em cima. O footer não, header. E fechar aqui, tá? A mesma coisa se eu estou fazendo home, né? É até interessante fazer isso, porque nem sempre o sua view vai usar o mesmo header e o mesmo footer. Muitas vezes você tem páginas que nem tem header e footer, né? Então isso acaba ajudando vocês, né, a fazer. Também não é um grande trabalho fazer isso aqui, ó, que terrível, né? É tranquilo, tá? Então, dá pra fazer. Se você quiser programar algo para puxar o reader melhor, é possível no Coordinator, né? Eu não sei se tem um código. Eu acredito que não, porque senão ele já estaria passando aqui, ou se tem um código novo que tem essa opção, né, de você já determinar o reader em algum lugar. Mas também não é o fim do mundo e você não está fazendo nada errado, porque você está puxando um view, né? Então, não é, você não está indo contra o MVC aqui nesse caso, tá? Então é tranquilo. Eu já vou copiar isso aqui porque eu já vou usar isso novamente, tá, gente? Copy, vou lá na página, ao invés aqui de Olá Mundo, o que eu vou fazer? Vou mandar carregar o view home, tá? Então estou mandando carregar aqui o view home, certo? Depois de colocar, né, o load view no home, né, puxando o header e o footer, a gente vai colocar o load view aqui. Só que tem um negócio. Como a gente está trabalhando com um framework muito próximo do PHP comum, quer dizer, ele não tem tantos recursos, o que acontece? Ele não vai puxar automático assim, né? A gente vai ter que colocar algumas coisas. Por quê? Porque ele precisa, né? Depois eu ensino, tem uma maneira, tá até no próprio, na própria aula, tem uma maneira de você já deixar isso por default, eu acho até melhor, tá? Eu vou explicar aqui, para caso der algum pau, vocês lembrarem, tá? Então eu acho importante colocar dessa forma, para caso der algum pau, vocês lembrarem. Depois na próxima a gente já chega e já coloca em todos, tá? Primeira coisa é o seguinte, tá? A página, ela é uma filha da CI Controller, tá? Ela pode usar todos como é que chama, os métodos da CI Controller. Só que tem uma coisa, o PHP por default, que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai executar o construct do da classe página primeiro, tá? Então, a classe página
vai executar o construct, mas não vai executar o construct da classe controller. E isso vai dar alguns paus se você não colocar o seguinte, ó, tá? Você vai ter que colocar aqui para ele executar os constructs do pai. E é exatamente essa função aqui, tá? Então, nesse método, na realidade, né? O que acontece? Você está falando para ele executar os constructs da classe CI Controller. É isso que você está dizendo aqui. Então, sempre quando você for usar alguma coisa que você quer que rode os construtores, né? Obviamente, você tem que ver o que fazem esses construtores. No caso aqui, a gente vai utilizar, né, a parte de load dela, né? Por isso que a gente faz isso. Então, o que acontece? Agora, né, na verdade, algumas coisas não vão ser carregadas se a gente não fizer isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso do seguinte, isso aqui utiliza um recurso, isso aqui dá para mudar depois, tá, gente? Isso aqui não precisa ser assim, que eu acho que fica até mais complicado. Mas aqui, vocês estão vendo que tem um view, né, um load view home, né? Esse home, ele está dentro de do endereço. E aqui está facilitando para você. Em vez de você ter que colocar todo o endereço do home, o que você está fazendo? Você chega e só coloca, né, home. E ele já sabe que está dentro da pasta view porque está dentro da estrutura, tá? Só que para isso, você vai ter que puxar, né, um helper, tá? URL. Esse helper dá para você carregar para todo o projeto. Você não precisa, por exemplo, chegar e colocar esse helper exclusivo para cada página, tá? Isso é uma opção sua. Eu acho mais viável, tá? Colocar para todo mundo, porque você vai usar ele toda hora, então não faz sentido você ficar, né, puxando em cada controle, em cada coisa que você vai fazer, você fica puxando um helper diferente, né? Um helper de novo, né? Então o que eu acho? Acho melhor já colocar já como default, tá? Depois a gente vai fazer isso, tá? Mas só que agora, beleza, fizemos isso, tá? Vou salvar, save. E agora, ó, caso você não colocar, ele vai dar esse erro, tá? Eu até deixei o erro aqui para vocês verem, tá? Ele vai dar esse erro, porque ele não vai conseguir encontrar as views, porque o caminho, né? Aqui já está bem claro que ele não está encontrando o caminho, né? Que ele fala que tá nulo, né? Ele retorna um nulo para ele, então e está dando erro bem no require ons, que na verdade essa função view só é uma facilitação do require once. Ah, quer dizer que se eu colocasse o require once aí ia funcionar? Provavelmente, né? E até, se a gente fizesse do jeito que a gente fez lá no MVC, iria funcionar normalmente, tá? Só que o que acontece? É mais fácil usar o que já tem pronto, né? Então a gente está usando o que já tem pronto. Então, agora eu vou dar um atualizar, né? Que eu consertei tudo, o que aconteceu? Apareceu a página que a gente construiu. Ó. Percebam que aqui em cima tá como é que chama? O header. Aqui já começa as outras partes, né? E você vai até as últimas notícias e o footer. Tá? Então aí a gente já colocou, a gente já está conseguindo visualizar o que a gente está fazendo. Tá? Então era basicamente a gente ia trabalhar com isso e fazer os links, era o que eu tinha pedido. E é isso que eu estou corrigindo agora, né? Como, né, o motivo de eu estar corrigindo isso, porque não faz sentido se corrigir se já tem o tutorial, né? Só você ver o tutorial de novo, né? É porque vocês não tinham as páginas. Apesar de ser fácil fazer essas páginas, né? Vocês viram que não é difícil, né? Eu vi que vocês estavam sentindo um pouco de dificuldade, estavam se perdendo. A gente vai, né, terminar essas páginas, né, e puxar o que for necessário agora, tal, que fica bem facinho. Bem, então agora a gente precisa trabalhar, por exemplo, o CSS, né, trazer o CSS para cá, né. Então, uma das maneiras de se fazer isso é o que acontece. Você cria uma nova pasta aqui, como está escrito lá, né? Como foi dito você cria uma nova pasta. Você pode criar uma pasta direto, por exemplo, CSS, mas diante de tantas pastas, pode ser que fique complicado para você
criar uma pasta CSS você não enxergar, né, as pastas necessárias, tá? Necessárias não, disponíveis, né? Então o que acontece? Ficar muita pasta pode ficar. Então uma maneira que se trabalha, né, um meio padrão, é colocar essas pastas dentro de assets. Por isso que coloca. Ah, mas poderia fazer JavaScript direto, CSS direto? Poderia, tá? Não teria problema nenhum. Só que, né, você sai do padrão, tá? Você sai do padrão e você tem muitas pastas, por isso que esse padrão foi estabelecido. Eu vou começar criando aqui, ó, deixa eu ver, new folder. Assets, tá? Seguindo o padrão. Agora, a gente vai chegar, eu vou dar uma opção para vocês, tá? Quanto ao reset CSS, né? Eu cheguei, ensinei vocês a fazerem reset CSS, falei como eu fazia. Eu nunca usei esse estilo, eu já disse, tem algumas coisas prontas que eu não costumo usar, tá? Até porque muitas coisas não estavam nem prontas, né? Ou não eram nem, vamos dizer assim, não eram ainda, como é que chama, populares na época que eu programava, né? Então o que acontece? Muitas vezes eu não conhecia ou não usava ou usava outra coisa, né? O que acontece? Aqui tem uma opção que é esse Normalize CSS, tá? Ele tá hoje na moda, né? Como eu falo, né? As coisas entram na moda. Ele tá hoje na moda. Ele é bem interessante, ele tem coisas bastante interessantes, só que você tem que tomar cuidado, porque se você estiver acostumado ao reset, você vai chegar umas horas que você vai dar umas, né? Você vai dar umas confundidas, porque ele mantém algumas coisas nos navegadores. O legal dele é que ele tem uma parte que ele corrige bugs dos navegadores, né? Então a ideia dele é que todos os navegadores tenham uma situação igual para você fazer o CSS, tá? E aqui, vamos dizer, eles colocam que é a forma, vamos dizer assim, como eu poderia colocar aqui? É a forma que seria mais correta, né? Eles botam, claro, isso é a opinião do cara, não quer dizer que seja. Eu acho que tem alguns fatores que são interessantes. Por exemplo, ele minimiza texto de certa forma na hora que ele configura tudo isso, tá? Porque você manter algumas coisas como é realmente no browser e tentar adaptar teu layout a isso, vai fazer com que você consuma menos texto, né? E texto é peso para o site, tá? Então, isso é bem legal, tá? Então, eu tô falando que é legal, que não é, né? É que na nossa área, infelizmente, o pessoal não tem muito tempo de pensar. Eles vão fazendo. E muitas vezes, o que acontece? Tem coisas que você precisa analisar para ver se serve para você ou não, tá? Eu estou trazendo como uma opção. Se você achar mais fácil trabalhar com Normalize, trabalha com Normalize. Ah, não, prefiro resetar tudo. Reseta tudo, não tem problema, tá? Você via que eu não resetava tudo, né? Eu resetava uma parte só, tinha algumas coisas que eu não mexia. Eu acredito que isso seja o melhor, mas eu fazia o que eu escolhia, o que eu queria, né? A graça daqui é que tem algumas coisas que a gente não pensa, que a gente não teve, não trabalhou com esse erro e que já está resolvido, tá? Essa é a graça, entendeu? Então, o que acontece? Você já teve aquele erro, tal, não estava ficando legal, então já veio resolvido aqui, você não vai ter esse erro. Se você acostumar a trabalhar com isso, maravilha. Para você resolver isso, você dá um salvar link como, tá? E eu já vou colocar direto. Eu cliquei aqui, eu não mostrei, né? Salvar link como. E eu já vou colocar direto, tá? Cadê? No champ, no meu htdocs, no meu CI, dentro de assets, vou criar uma pastinha novo CSS, posso criar aqui também, não tem problema, né? E já vou colocar aqui, salvar normalize. Então quer dizer, eu já tenho um arquivo lá e eu posso puxar esse arquivo para fazer a normalização
de CSS para eu trabalhar, tá? Então, é uma ideia, vou trabalhar com esse Normalize, eu vou falar o que eu tô achando, tá? Eu não trabalhei ainda, tá? Eu vou falar o que eu tô achando. E aí eu vou falando, ó, isso é legal, isso não é. Tem algumas coisas que eu nem sei se é legal porque eu nunca deu esse erro comigo, né? Então, não sei te dizer, né? Muitas vezes você precisa fazer várias vezes para falar, puxa, esse aqui, ó, deu um erro. Tem coisa que é muito específica, não acontece, né? Ou você já tem uma técnica já meio macacavéia, e aí nunca você utiliza, acaba gerando esse erro. Então, você acaba não tendo esse resultado, tá? Então, voltando aqui, né? Então, agora se a gente olhar aqui em Assets, a gente já tem aqui, ele já abriu direto o CSS, porque só tem esse arquivo aqui, né? Então, ele já fala, nem teria por que ter pasta ainda, né? E aí, a gente vai ter que fazer agora, né? A gente vai ter que trabalhar puxando esse arquivo para dentro da página principal, né? Então, seria dentro do header, tá? Para ele já normalizar a nossa página e deixar já com as características do Normalize. Só que se você for direto, fizer um link, não sei o que lá, não vai funcionar porque a gente já está usando o MVC aqui, né? Então, a gente vai mudar um pouco, a gente vai usar o nosso recurso que é o URL, né? O help URL, né? A gente vai usar isso aí para resolver o problema. Bem, então, agora a gente vai fazer aquele negócio. Vamos chegar e vamos lá no header, né? No header, certo? E vamos puxar esse CSS para, né, configurar a nossa página, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela coisa de HTML de sempre, né? Então, vou colocar aqui antes do... Peraí, já tem... Ah, não deu automático. Opa! Aqui, ó, a gente já vai colocar o código PHP aqui dentro, né? Faltou. Agora sim. E aqui a gente vai colocar dentro do base URL, né, um caminho, tá? O caminho aqui é assets barra css barra, não tá nada diferente, tá? Do normalize.css. Não tá nada diferente do que foi proposto, né, no tutorial, tá? Não tem nada de diferente aqui, certo? Então, aqui tá guiando direto. Teoricamente tem que funcionar aí o normalize, ele tem que funcionar, tá? Então, vamos ver se faz alguma alteração aí no normalize, né? Com o normalize. Ó, não deu para perceber muito bem, mas já alterou, tá? Quer dizer que tá puxando, né? Se você tá com dúvida se está puxando, você pode inspecionar o código, né? Ir lá em cima no head e dar uma olhada aqui, ó. Tá localhost assets, né? Isso existe? Eu não sei se ele vai deixar eu ver direto. Vamos ver se vai deixar porque tá com... Ó, mas tá aqui, ó. Quer dizer, se você conseguiu entrar por aqui, quer dizer que ele tá disponível, tá? Então, se tava com dúvida,
Percebam, ó, parece que ó, eu tô vendo assim o Normalize, ele parece ser bem legal, viu, gente? Foi eu que não conhecia mesmo. Porque ele já tirou os espaços, pode perceber que ele já tá trabalhando bem, né? Tá? Então, isso aí é para você colocar os detalhes. A gente vai fazer a mesma coisa criando um estilo CSS, né? Que seria o nosso arquivo onde a gente vai começar a colocar, organizar esse código. Então, o que aconteceria? A gente chega, vai no Assets, né? Agora eu acho que o Assets está aqui em cima, porque ele está em ordem alfabética. Deixa eu ver, Assets está aqui, né? A gente vai no Assets, dentro pode colocar um novo arquivo aqui, colocar estilo.css. Pronto, eu já criei um arquivo, né? Aqui eu poderia colocar JavaScript, imagem, né? Nesse assets que são o que a gente vai utilizar no site, né? Então o que acontece? Dessa forma a gente já pode ir fazendo os códigos. Vamos imaginar, por exemplo, que eu não quero essa fonte, né? Então eu posso chegar aqui em body, tá? E utilizar aqui, né? Começar a fazer minha programação CSS. Programação não, né? Estilização, né? Fala isso, professor, que coisa feia. Então aqui eu já podia, sei lá, fonte family, certo? E aí eu não quero aquela fonte estranha, eu quero essa Trebuchet, Lucida Sans, etc. Olha, legal que ele já dá, né, as fontes aqui para você escolher. Save, vamos ver. Vamos colocar isso no como é que chama, no header, né? Também é a mesma coisa, a gente só vai mudar para estilo no final, tá? Eu gosto de colocar os links assim um do lado do outro para eu já ter ali né? E aqui eu coloquei estilos ou estilo? Estilo. Então, coloca aqui estilo. Isso tudo está funcionando, gente, porque eu chamei o helper. Se não tivesse com o helper, não iria funcionar, tá? Então, por isso que está funcionando aqui. Ele já pega. Porque a gente fez um helper no MVC. Se vocês prestarem atenção no. A gente fez um helper no MVC. A gente fez na mão, né? Que já está pronto, é só usar, né? Então não é muito diferente. Por isso que eu falo, por isso que nem vale a pena você usar aquele MVC, é mais para aprender mesmo. Porque aqui já está tudo pronto, né? Não faz o menor sentido. E vamos ver como ficou a nossa brincadeira aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já mudou as fontes. Por quê? Porque eu determinei que as fontes, ó, perceba também que não, ele continua colocando o H1 maior, ó. Ele continua colocando o H1 maior. Isso aí eu já mudaria, né? Eu não gosto muito assim, do H1 ser muito maior, assim, eu acho meio zoado. Inclusive o H3, o H2 pro H3 eu boto tudo do mesmo tamanho, sabe? Então isso aí é uma coisa que você poderia fazer aqui, né? E já deixar pronto para trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito comprido, que o outro já ficou muito comprido, mesmo que eu coloque mais vídeos, eu vou fechar esse vídeo aqui, tá? E aí você já fica mais espaçado, a gente vai trabalhando devagar, fazendo as coisas devagar para vocês terem uma ideia do que está sendo feito, tá? Beleza? Então um abraço para vocês e até mais.